Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar agora sobre a instrução no processo administrativo. Serão 3 partes, 3 aulas sobre instrução. Bom, só para você ter uma ideia, o que é instrução de um processo, eles não vão perguntar para você o que é instrução de processo numa prova de Direito Administrativo, mas só para você ter uma ideia, quando eu falo instrução, você lembra esse calhamaço de papel aqui? O que tem nesse monte de papel? São documentos, são perícias, são provas, resultados de diligências, um monte de coisa escrita, com certeza, né, Tanaka? Senão a gente não ia colocar. Bom, hoje é tudo feito em meio digital, né? Hoje em dia a administração pública federal é feita em meio digital em regra, tá? Mas nós temos aqui, né, algumas definições só para você ter uma ideia, então, do que vem a ser uma instrução, porque você sabe, o processo iniciou, nós já falamos do início do processo, quais são os interessados e tudo mais, e agora ele tem que caminhar. Então, ele tem que começar a tomar forma, ele tem que ter ali provas. Então, você tem reunião ou procura de provas, documentar ou apresentar o processo com as provas, esclarecer, elucidar. E aí, gente, com esse esclarecimento, com essa elucidação, você tem o quê? Você tem a possibilidade de comprovar os dados necessários para que se tome a decisão correta no processo administrativo, né? Então você reúne todos os esclarecimentos, elucidação, provas, documentos, para que se tome a decisão mais correta no processo. Legal? E aí, então, visto isso, nós temos aí o artigo 29, que fala o seguinte: as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão, então você tem aqui, importante, a tomada de decisão, realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo. Então, ele está falando aqui, então, da instrução. Princípio da oficialidade. Onde tiver a palavra de ofício, poxa, isso aqui é princípio da oficialidade, sim, né? Então, no processo administrativo, a própria administração, ela pode ir atrás das provas, diferente no processo judiciário. No processo judiciário, o juiz não pode ir lá, sair colhendo provas, solicitando diligência. Quem tem que fazer isso são as partes, né? As partes envolvidas. Já no processo administrativo, sim, a administração, se ela achar importante, ela vai atrás de provas, vai fazer diligências, vai fazer perícias, assim por diante. É o princípio da oficialidade. Ou então, é o interessado que vai lá impulsionar: olha, administração, quero que você faça uma perícia ali, né, para você ver que eu tenho razão, beleza? Então, olha lá, continuando. Mediante impulsão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Então, os interessados, eles podem sim, como eu falei para vocês, propor atuações probatórias. Beleza. O parágrafo 1º, ele fala o seguinte, do artigo 29, o órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Então, é meio que óbvio, tudo que for importante, toda a prova colhida, todas as diligências feitas, todas têm que estar naquele calhamaço de papel, né? Tem que estar lá no processo. E aí, fará constar dos autos. O que são os autos? É isso aqui, esse monte de papel, né? É o próprio processo. Fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. E os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para estes, né? Então, imagina que eu quero, por exemplo, um documento, né? Então, o modo mais oneroso é pedir que ele traga o documento original, vou lá e tiro uma xerox, hoje, na verdade, é escaneado, e eu mesmo dou fé que esse documento é verdadeiro, do que falar: olha, você tem que ir até o cartório, fazer uma xerox autenticar desse cartório, pagar lá a taxa e vir e trazer. Então, você percebe que essa forma é uma forma mais onerosa, ele tem que ir ao cartório, por exemplo, né? Então, você sempre procura a forma menos onerosa, menos custosa,
para os interessados. Beleza? Legal. E aí, aqui nem precisa falar isso aqui, né? Isso aqui está no artigo 5º da Constituição Federal, né? Se não me engano, inciso 56, que não se admite prova ilícita, né? Acho que vocês já sabem disso, vocês que também estudam direito constitucional, tá lá, são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Acho que nem precisava explicar sobre isso, né, pessoal? Legal. Vamos falar da instrução voltada à consulta pública. Quando eu falo em consulta pública, você lembra que você está lá sozinho, acessou, por exemplo, edital, um documento da administração pública, você está fazendo uma consulta. Geralmente eles colocam lá no site, né, numa página de consulta pública, e aí você pode também se manifestar no processo administrativo em nível federal, né? Você pode também se manifestar. Você está lá sozinho. Lembre dessa foto quando falar em consulta pública. Está lá sozinho, vendo na internet, ou você vai à repartição, olhar o processo, vai lá consultar e você pode manifestar. Mas como que é, Tanaka? Essa consulta aí, como que é essa história? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, porque a consulta ela é utilizada quando há interesse geral. Não interesse individual, interesse geral. Como é o caso, por exemplo, se você buscar aí no Google, coloca lá consulta pública, coloca o nome da sua cidade, provavelmente você vai encontrar algum exemplo de uma consulta pública que foi feita aí na sua cidade. Tá? Fica mais fácil um exemplo. Mas aqui está a minha cidade, Floripa, né? Ela tem a intenção de construir uma grande marina, uma marina bonita ali na beira-mar norte de Floripa, e aí ela realizou uma consulta pública, colocou à disposição ali edital, né? Colocou à disposição, olha aqui, ó, né? Disponibilizou para consulta pública na Prefeitura de Florianópolis o edital, o termo de referência e a minuta do contrato do projeto do Parque Urbano da Marina da Beira-Mar Norte. Beleza? Então é uma forma, isso é apenas um exemplo, né, que ele disponibiliza lá no site, ou disponibiliza o edital ali, lá na repartição, para quem quiser dar uma olhada e poder também se manifestar. Então a consulta pública, ele não vai perguntar para você o que é, qual o conceito de consulta pública, mas é legal você ter uma ideia, né, que é um mecanismo de transparência, ele coloca ali, ó, é isso aqui, ó, aqui é o edital, né, por exemplo, que é a minuta do contrato, incentiva a participação da sociedade, amplia a discussão sobre o assunto, né, e através da manifestação de terceiros, então você vê que os terceiros podem se manifestar, né, a administração obtém informações, opiniões e críticas a respeito de determinado item para que seja feita a melhor tomada de decisão. Beleza, vamos ver então o artigo 31, o que ele fala sobre a consulta pública. Diz ali, ó, quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, então não é interesse individual, que é interesse geral, como é o caso de uma construção de uma marina, né? O órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para a manifestação de terceiros antes da decisão do pedido. Então tem que ser antes do fim do processo, né? Óbvio que ele vai ter que fazer isso antes do fim do processo, através do despacho. Se não houver prejuízo, não pode haver prejuízo para a parte interessada. Legal. Parágrafo primeiro. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação. Então tem que divulgar lá, em diário oficial, em jornal, né, pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas e jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações descritas. Beleza. E o parágrafo segundo, ele fala, não adianta, se você aparecer lá, você não é necessariamente um interessado, né, juridicamente falando, você apenas é um consulente. Você foi lá, fez a consulta pública e se manifestou a respeito. Então diz ali, o comparecimento à consulta pública não confere por si, só pelo fato de ir lá e olhar o edital,
né, a condição de interessado do processo. Você não é parte do processo, então, né? Mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada. É lógico. Você se manifestou, é um direito de, entre aspas, de petição, você tem direito a uma resposta, senão não adiantaria nada, né, no direito de petição. Então tem direito de uma resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as ligações substancialmente iguais. Porque de repente vai lá 1000 pessoas fazer com a mesma consulta e com a mesma alegação, e aí a administração pode dar uma resposta, né, padronizada para todo mundo. Beleza? Vamos ver então aqui, resumindo, então, olha aqui, né? A consulta pública, ela é tomada antes da decisão, senão depois da decisão não tem por que fazer a consulta, né? Antes da decisão do processo, se não houver prejuízo à parte interessada. Ela nasce através do quê? De um despacho motivado da administração pública. E aí, a administração abre, mas para abrir tem que ter o quê? A divulgação por meios oficiais, tá? E aí, ela também, quando ela abre esse tempo, ela abre um período para consulta para manifestação de terceiros. E como há manifestação de terceiros, há também o direito do terceiro, de você particular, obter a resposta a esta sua manifestação. Beleza? Vamos ver como cai em concurso público, vamos ver se você acertaria essa aqui, ó. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, beleza, interesse geral, legal, poderá ser aberto. Tá vendo? Só lembrando aqui, ó, é um ato discricionário, tá? Poderá ser aberto, né, um ato discricionário da administração. Período de consulta pública para a manifestação de terceiros, se não houver prejuízo da parte interessada. Então, na verdade, copiou e colou do que está. A legislação está certa. Beleza? Legal. Agora vamos falar sobre a audiência pública. Quando falar sobre a audiência pública, lembra esse auditório lotado de gente, né? É uma reunião cheia de gente. Realmente, isso aqui é uma audiência pública que foi realizada aqui em Florianópolis, no bairro do Campeche. Para quem não conhece a ilha, tem uma praia maravilhosa chamada Campeche, que eu recomendo vocês ali, ser surfista, umas ondinhas legais, uma ilha maravilhosa e uma ilha na frente de outra ilha. Bom, mas vamos voltar aqui. O que acontece? Só que a praia do Campeche está sendo poluída, né, por esgotos clandestinos. Infelizmente, isso não é exclusividade da nossa ilha, né? Qualquer cidade litorânea, infelizmente, vive esse drama de esgotos clandestinos serem... Então, o esgoto é jogado no riozinho, o riozinho vai e acaba poluindo o mar, né? E aí tivemos uma audiência pública, né? Então você pode também colocar aí na sua cidade, o nome da sua cidade, audiência pública, que provavelmente vai ter alguma coisinha assim, né? Vira e mexe, temos audiências públicas federais, como é o caso da transposição do Rio São Francisco, né? Legal. Aí eles foram lá discutir, é uma discussão, eles conversam, debatem. Aí tá lá na manchete: a audiência pública discute, mas não define se Florianópolis terá emissário submarino. Que eles querem construir um emissário submarino, pegar o esgoto do Campeche e jogar lá no fundão do mar para não deixar as praias poluídas. Legal, né? Muitas cidades fazem isso, jogam o esgoto lá no fundão do mar. Legal. Mas ele critica aqui, ó, não define. Porque, na verdade, a audiência pública não é para definir. Quem vai definir depois é a administração. A audiência pública tem o caráter de apenas fazer uma reunião. Lembra? A audiência pública lembra essa reunião aqui, para discutir a importância ou não de se realizar isso, aquilo, da decisão ser esta ou aquela. Beleza? Muito bem, vamos ver então aqui, ó, é apenas um conceito, eles não vão perguntar na prova de direito administrativo qual o conceito da audiência pública, mas fica registrado aqui para você, né? Que é o nome que define uma reunião, tá? Organizada em que a comunidade aponta seus problemas, apresenta suas propostas e sugestões aos órgãos públicos, como é o caso do Campeche, né? Trata-se de um importante mecanismo que garante a participação popular, a discussão e solução dos assuntos de interesse público. Beleza? Que é a fonte do Ministério Público do Paraná. Tá lá, então,
o artigo 32, que fala sobre a audiência pública, né? Antes da tomada da decisão, a juízo da autoridade, diante de relevância, você tem que ter relevância da questão, que é uma matéria relevante, poderá, então tá vendo, é um ato discricionário da administração, né? A juízo da autoridade, tá vendo? É ato discricionário, ela faz se quiser. Então, se você não sabe o que é ato discricionário, volta lá na aula sobre discricionalidade, beleza? Então, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Então, vamos lá debater, beleza? Tá lá, artigo 33, diz o seguinte: os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios. Ah, outros meios, porque tem consulta pública e tem audiência pública. Além desses dois, pode ter outras coisas? Pode. Podem ter outros meios, além desses dois. Então, ele não esgota aqui a participação do povo. Perceba que ele está tratando, nessa parte aqui de instrução, da participação da sociedade civil, da participação da comunidade, com audiência e consulta pública, mas ele não descarta outros meios que podem ser adotados também, sem problema nenhum. Então, olha lá, os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante, né, importante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados diretamente por meio de organizações, né, organização de moradores de bairro, por exemplo, né, associação de moradores de bairro, associação disso, daquilo, né, sindicatos também, legalmente reconhecidas. Então, pode haver também reuniões com sindicato, com organizações, com associações. Beleza? Legal. E aí, eu fiz a consulta, beleza, participei da audiência e fica por isso mesmo. Porque palavras são levadas ao vento. Na verdade, não fica por isso. Tudo tem que ser registrado. E olha aqui que diz o artigo 34, né? Os resultados da consulta e audiência pública e outros meios, né, que a gente acabou de falar que pode ter outros meios de participação de administrados, deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Então, a administração tem que dar a resposta, assim como eu falei que ela é obrigada a dar a resposta na consulta, na audiência também. Ela tem que dar uma satisfação para o administrado, senão o administrado vai fazer o quê? Participou, deu uma audiência e tudo mais de uma reunião e não tem um retorno da administração, porque não é reunião de faz de conta. A administração tem que dar o seu retorno, tá? Legal. Tá lá o artigo 35 agora. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidade administrativa poderá ser realizada em reunião conjunta. Então, você pode ter reuniões conjuntas, né? Audiências com diversos órgãos, por exemplo, imagina que a gente vai falar sobre segurança aí na região onde você mora. Então você pode ter uma audiência com a Polícia Federal, juntamente com outro órgão da Polícia Civil, com a Polícia Militar, de repente com a participação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então você vê da Guarda Metropolitana da sua cidade. Então você pode ter essas audiências, participação de diversos órgãos, tá? Então tá lá. Então poderá ser realizada reunião conjunta com a participação de titulares e representantes dos órgãos competentes, havendo-se a respectiva ata. Então tem que escrever tudo o que aconteceu na reunião, o que cada um falou, a ser juntado aos autos. Beleza? Legal. Vamos só então dar uma resumida. Olha aqui na tela, tá aqui. Quando eu tenho matéria relevante, eu posso fazer audiência pública. Também posso fazer consulta pública. Só que a lei fala matéria de interesse geral. Que está falando que não pode ser interesse individual, né? Mas matéria de interesse geral. É discricionária a consulta pública. Então, geralmente, em regra, são matérias relevantes também para a consulta pública. Só coloquei aqui porque a lei explicitamente fala, olha, matéria relevante, audiência pública para a realização do debate, é uma reunião, ou outros meios de participação.
E aí, desses debates, de audiência, de outros meios, ou mesmo da consulta pública, você vai ter o quê? Resultados. Esses resultados, conforme a legislação, apresentados com a indicação do procedimento adotado. É uma satisfação que a administração tem que dar para o administrado. Beleza? Legal, vamos fazer uma questão, vamos ver se você acertaria essa aqui. Tenta fazer em casa, vamos colocar em letras grandes. Fundação Carlos Chagas. Tá lá. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão devem atender a certos requisitos. Beleza. E no que se refere à consulta e audiência pública, é correto afirmar que, vamos ver, letra A, é vedada aos órgãos e entidades administrativas, em qualquer hipótese, o estabelecimento de outros meios de participação do administrado. Não, acabamos de ver que pode haver outros meios de participação, então não é vedado, está errada A. B. Os resultados da audiência pública devem ser apresentados com a indicação do procedimento adotado, condição desnecessária quando tratar-se de consulta pública. Acabamos de falar agora no quadro que não é desnecessário. Os resultados da audiência pública, tanto da consulta como de outros meios, eles devem indicar o procedimento adotado. Beleza? Então está errada a B. C. Tendo em vista que a natureza informal da consulta pública são admitidas no processo administrativo quaisquer espécie de provas, inclusive as obtidas por meio ilícito. Não, está na Constituição, artigo 5º, né? E acabamos de ver na legislação que não pode prova ilícita, está errada. D. A consulta pública é cabível em todas as matérias do processo, ainda que envolva assunto de matéria individual? Não, matéria geral, não individual. Salvo no caso de natureza difusa sim, que é uma matéria geral, né? Em razão das peculiaridades da consulta e da audiência pública. Então está errado a D, ele colocou aqui matéria individual. E os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados diretamente por meio de associações legalmente constituídas e praticamente copiou e colou da legislação. Marca aí E de Eduardo, beleza? E se você gostou, dá um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Importante você se inscrever e continue aí firme e forte na sua caminhada, tá? Nos acompanhe aí nas redes sociais, estamos aí no Instagram com vocês e no Facebook também, tá? Então vamos lá, vamos caminhar. Eu sei que a caminhada pode ser árdua, mas é uma caminhada boa, gente. Você aprende muitas coisas importantes até para o seu dia a dia. Muitas vezes, eu quando era estudante de concurso público, eu pensava, poxa vida, para que eu vou aprender esse negócio aqui? Não é verdade? Mas você começa a estudar e começa a fazer um monte de ligação. Fala, poxa, isso é importante eu saber, isso é muito importante saber para a minha vida até. Né? Não só para o concurso, mas como para a minha vida também como cidadão. Beleza, pessoal? É isso aí, continue firme e forte, bons estudos, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.